As mãos, vamos abençoar os nossos dízimos e as nossas ofertas nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia. E nós somos gratos, Deus, à tua fidelidade. O Senhor nos manda fazer prova. E o Senhor sempre responde, Senhor Jesus, com bênção sobre as nossas vidas. Por isso eu te entrego a cada dizimista, a cada ofertante, Senhor Jesus, que não só entregou uma simples oferta, um dízimo, mas também entregou o coração aqui. Porque entendeu o princípio, Senhor Jesus, de devolver aquilo que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada lar representado. Que o Senhor possa abrir portas para aqueles que estão sem trabalho, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Vocês estão acordados? Ixi, tá todo mundo dormindo? Vamos ficar de pé então? E eu vou falar mais uma vez, graça e paz, igreja. Vocês estão felizes? Acordaram? Quem tomou café? Ah, é por isso então. Por isso, nós vamos começar a preparar um cafezinho para o culto da manhã, porque aí vocês vêm acordados, amém? Pode ser assim? Será que a gente vai ter que chegar nesse ponto, gente? Eita, tem muito fogo do Espírito Santo aqui para despertar você, para acordar você e para que você seja despertado a viver todos os planos que o Senhor já escreveu para a sua vida, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filemon, a carta de Filemon. Se você não sabia, sim, nós temos esse livro na Bíblia. E é uma carta escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo, amém? Carta de Paulo a Filemon. E essa carta tem só um capítulo. Ela é bem curtinha, então nós vamos ler todo o livro de Filemon hoje aqui, tá bom? Amém? Vocês vão prestar atenção? Amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu trago agora cativo a obediência de Cristo. Todo pensamento, todo sentimento, toda preocupação, toda emoção, tudo aquilo, Senhor, que tem agido em mim e que, Senhor, não é teu, também eu submeto à autoridade do Espírito Santo de Deus. Abra os meus ouvidos, torna os meus olhos atentos e o meu coração receptivo à tua palavra. Eu rejeito agora toda influência espiritual que tenta roubar a minha atenção, o meu entendimento e o meu desejo de receber aquilo que vem do teu coração para a minha vida. A partir de agora, eu dou um comando à minha alma que se submeta à palavra que será ministrada pelo teu Espírito. Eu dou um comando à minha mente que ela esteja alerta, em nome de Jesus, somente a voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então no livro de Filemon e nós vamos ler a palavra que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, à igreja
que se reúnem em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando que de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua boa vontade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo. Como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. Eu quis ler com vocês toda a carta de Filemon, porque eu acredito que nessa carta nós temos muito, mas muito fundamento. E talvez um dos livros menores da Bíblia, mas carregado de muita instrução do homem que tornou apóstolo pelo chamado de Jesus Cristo. Um homem que perseguia cristãos, um homem que matava cristãos, um homem que era um terrorista contra os cristãos. Um homem que, achando que a sua ideologia era a perfeita, decidiu destruir aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Mas um dia o próprio Cristo apareceu para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez Paulo questionou: mas eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo aqueles que te seguem. Mas eu quero dizer para você que quando nós seguimos a Jesus Cristo, o caráter de Cristo é impresso em nós, e nós manifestamos a identidade de Jesus na terra. Portanto,
Paulo ou Saulo, quando perseguia cristãos, Saulo perseguia o próprio Cristo. Quando alguém se levanta contra você, que verdadeiramente segue a Jesus Cristo e manifesta o caráter dele nesta terra, eles não estão perseguindo você, eles estão perseguindo a Cristo. E olha só que interessante, se você fosse Jesus e tivesse a oportunidade de se apresentar a esse Saulo, perseguidor de Cristo, que havia matado crianças, famílias, a sua justiça, o que ela faria com Paulo, na verdade Saulo naquela época? Se nós pudéssemos fazer justiça, talvez nós apareceríamos para Saulo e diríamos: Saulo, Saulo, você está me perseguindo, eu vou te mostrar o que é perseguir alguém que eu amo. E com um sopro Jesus poderia destruí-lo. Mas Jesus olhou para aquele terrorista e Jesus falou para ele: eu vou mostrar para você quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez para Saulo o melhor fosse morrer naquele momento. Mas Jesus deu para ele uma nova oportunidade de arrependimento e disse para ele: eu te perdoo, Saulo. E eu quero fazer com que você seja o mais apaixonado de todos pelo meu nome. Você já parou para pensar o que é Jesus visitar um terrorista hoje e dizer para ele: eu vou te ensinar o que importa sofrer pelo meu nome. E a carta de Filemon, ela vem nos trazer Paulo iniciando aqui a carta e ele dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava preso em Roma. Ele poderia ter dito: Paulo, prisioneiro de Roma. Mas as prisões de Roma não eram páreo para aquilo que Paulo carregava dentro dele. Porque mesmo cercado diante de uma prisão de homens, Paulo continuava exercendo o ministério de Cristo. Paulo continuava fazendo discípulos, abrindo igrejas, manifestando o poder de Deus, queimando corações para sofrerem por Cristo. Então Paulo dizia: Roma está achando que eu sou prisioneiro deles, mas eu sou prisioneiro de Cristo, e por ser prisioneiro de Cristo, eu estou livre. Então Paulo diz a Filemon: estou escrevendo esta carta junto com Timóteo, meu filho amado. Estou escrevendo para você, Filemon. Mas importa que você traga esse fundamento que eu vou entregar para você também à igreja de Colossos. Importa que você também fale com os colaboradores que eu amo tanto, companheiros de luta que estão aí junto com você, Filemon. E Paulo, ele escreve a Filemon sabendo que Filemon era um homem muito rico. Filemon tinha muito dinheiro. Filemon, ele era um senhor de escravos. Mas mesmo sendo um homem rico, um homem que tinha escravos, Filemon era um homem que amava o evangelho, a qual Paulo entregou, a qual Paulo ensinou. E Filemon, ele acolhia os cristãos. Ele abria sua casa para uma célula. Ele abria sua casa para fundamentar cristãos. Ele abria sua casa para iniciar igrejas apostólicas que viriam através da vida dele. E talvez você pense: senhor de escravos. Sim, Filemon tinha escravos. E naquela época, para aquela sociedade, era comum homens ricos terem escravos, comprarem homens para servirem a casa deles como escravos. Embora é algo totalmente inaceitável, é algo totalmente contrário aos ensinamentos do nosso Deus, não é justo diante dos olhos de Deus, dentro da justiça de Deus, mas aquela sociedade, ela achava aquilo normal. Eles tinham essa prática. E Paulo, ele vem trazendo para Filemon esta carta, justamente porque quando Paulo estava em Roma preso, estava ali encarcerado, dentro daquela prisão veio um homem que se chamava Onésimo. E Onésimo, ele era um escravo fugitivo. E fugitivo de onde? Da casa de Filemon. Onésimo, com certeza, ele havia roubado Filemon. Havia provocado um dano financeiro em Filemon, além de ter fugido, sendo também propriedade de Filemon. E ele vai cair justamente na prisão em que Paulo estava.
E quando ele chega dentro daquela prisão, Paulo anuncia o evangelho de Cristo Jesus. E o coração de Onésimo se converte ao evangelho. Mas preste atenção numa coisa. Talvez por muito tempo, muitos se tornaram cristãos e não abandonaram práticas erradas. Por muito tempo, cristãos estavam dentro da igreja, sentados, dizendo que eram cristãos, mas não mudavam a sua conduta. E é sobre isso que nós estamos falando esse mês. É sobre fundamentos. Os fundamentos, eles dão sustentação a uma construção, não é assim? Fala para mim, se uma casa que não tem fundamento, ela fica de pé. Fica? Nenhuma construção onde primeiro não se gasta tempo, energia, força, disposição, materiais. Se essa casa não tem essa disposição de primeiro preparar o fundamento e está com pressa, quer entrar logo debaixo de um teto, o teto vai cair em cima da cabeça. E a palavra de Deus, ela diz para nós que nós estamos sendo construídos como um edifício muito bem edificado. Mas nós precisamos entender que nós só somos construídos a partir do momento em que um fundamento é lançado. E Paulo também nos ensina que não se lança outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E isso tem a ver com você ter o caráter de Jesus Cristo. Então não existe você dizer que se converteu ao Evangelho de Cristo se o caráter de Cristo não está impresso em você. E o caráter de Cristo, aquilo que mais expressa o caráter de Cristo é a santidade. Nós não acabamos de cantar aqui, não tenho outra palavra para te descrever a não ser santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito que habita em nós é santo e Ele nos santifica em toda verdade. Se você diz que o seu fundamento é Cristo, a sua vida precisa exalar Cristo. E é por isso que Paulo, quando está ali naquela prisão com Onésimo, prega o evangelho, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E Onésimo diz, sim, eu aceito. Então agora nós vamos para outra parte. Agora nós vamos para a parte da santificação, Onésimo. Você errou, Onésimo. Você roubou o seu Senhor. Pela lei dos homens, você era um escravo, você era propriedade de Filemon. E você errou porque você roubou do seu Senhor e você ainda fugiu não tendo liberdade para isso. E Onésimo não somente aceita Jesus, como Onésimo começa a ser chamado a atenção, começa a ser construído no fundamento correto. E é exatamente por causa de Onésimo que Paulo começa essa carta a Filemon. A escravidão é uma coisa injusta? É. Mas naquela época ela era aceita. Ela era uma prática. E a palavra de Deus diz que nós precisamos respeitar aquilo que foi estabelecido pela lei dos homens. Espera aí que eu não estou concordando com a escravidão. No final da mensagem você vai entender como é que a gente resolve esse problema de injustiça social. Não é com partido político. Não é com ideologias que se mascaram de boas, de amor, de ideologias boas e de que pensa e que ama e que o amor venceu. Não é isso. Homem nenhum pode trazer justiça, porque ele está agindo na justiça própria. Somente um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, que anda nos caminhos de retidão do nosso Senhor, eles podem ser manifestantes da justiça de Deus na terra. Então, Onésimo começa a ser tratado ali dentro e gerado, como Paulo ele diz aqui na palavra, aqui na carta a Filemon, ele fala, gerado entre algemas. Ou seja, eu estou preso, mas eu estou gerando. Eu estou preso, mas eu estou fundamentando Onésimo. E Paulo começa a falar aqui com Filemon, e ele começa a dizer para Filemon assim, Filemon,
Eu estou lembrando aqui de você nas minhas orações, eu estou clamando ao Senhor pela tua vida, porque eu estou ouvindo falar sobre você. Eu estou ouvindo Filemão falar sobre a tua fé. Preste atenção que Paulo não inicia falando para Filemão sobre Onésimo. Paulo começa chamando ele diante de tudo aquilo de bom que Paulo estava ouvindo dele. Paulo, na verdade, estava dizendo: Filemão, você se converteu ao Evangelho, você aceitou Jesus, e o que eu estou ouvindo é que você está fundamentado em Cristo. É que você abandonou as velhas práticas e que agora, Filemão, você verdadeiramente tem manifestado a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e você tem demonstrado amor por todos os santos. As ações, Filemão, que você tem tido manifestam a comunhão da sua fé, que é eficaz. O que é eficaz? Ela funciona. A sua fé, Filemão, ela funciona. Mas ela é eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Eu estou orando para que ela se manifeste no pleno conhecimento, porque amar os santos você ama. Ter ações que manifestam a fé, você tem. Mas eu estou orando, Filemão, para que o pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo se revele agora através da sua vida. E ele fala: pois o seu amor está me trazendo alegria, está me trazendo consolo, visto que os irmãos que estão perto de você, eles estão sendo reanimados pela sua fé. Olha, as boas ações que você está fazendo, Filemão, a palavra que você tem anunciado, como você tem pregado a fé no Senhor Jesus Cristo, como você tem demonstrado essa fé, Filemão, tem me trazido grande alegria, porque os irmãos estão sendo fortalecidos pela sua fé, pela sua prática. E no versículo 8, Paulo vai trazer um choque para Filemão. Paulo, ele vai dizer para Filemão assim: sabe, Filemão, eu ouvi tudo isso que é bom de você, e eu sei que você se converteu verdadeiramente, mas agora tudo que você faz vai ser provado pelo fogo. E é aí que ele manda para o peito do Filemão. E ele apresenta uma situação que confronta a humanidade de Filemão. Sabe aquela época que você está fluindo na presença, e você está pregando o evangelho para todo mundo, e você está anunciando as boas novas, e você ama as pessoas, e você quer gerar na vida das pessoas esse mesmo amor, e você quer que elas conheçam o Jesus que mudou a sua história, mas de repente acontece uma situação na sua vida. Aí você tem que liberar perdão para alguém, você tem que compreender alguém que te fez mal, você tem que demonstrar amor sobre aquela pessoa que está te ofendendo, te ferindo. Você sofre um dano. E aí parece que tudo que você pregou para os outros só vai servir para os outros, porque a tua realidade é diferente daquilo que você estava pregando. Ou para você né? Já ouviu aquela expressão: pimenta nos olhos dos outros é refresco? Você consegue dizer para o teu irmão: não, perdoa. Você não pode olhar assim para aquele irmão que te feriu. Perdoa, libera, não se ofenda, não se defenda. Mas aí a hora que vem naquela força e naquela intensidade para você, aí você diz para Jesus: o senhor sabe, né? O senhor entende, né? E Paulo estava jogando, sim, Filemão em uma situação aonde a primeira oração dele para Filemão, ele diz: eu oro que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por Cristo Jesus. Sabe, quando surgem situações que confrontam a nossa humanidade, o nosso eu, o nosso lá dentro, que confronta essa humanidade caída com os atos de fé que nós professamos, que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós ensinamos e que nós até praticamos de uma maneira pequena e superficial diante de alguns poucos acontecimentos
né, na nossa vida. Todas essas situações, na verdade, elas são oportunidades de Deus para que nós possamos viver e enxergar as verdadeiras motivações do nosso coração. Enquanto eu tenho controle da minha reação, que na verdade não é reação, é uma ação, porque se é pensada é uma ação. Enquanto eu tenho controle, enquanto eu posso dominar a minha ação, tá tudo bem, eu vivo o que eu prego. Mas no momento em que o seu emocional, que pode controlar essas ações, ele desestabiliza, revela dentro de nós, revela o nosso coração, revela as verdadeiras motivações que estão aqui, ó, por dentro. E muitas vezes nós não conseguimos reagir da maneira como Cristo reagiria. Muitas vezes nós assustamos até com a gente mesmo, até com as nossas atitudes mesmo. E Paulo, ele começa elogiando Filemon e alertando Filemon e ensinando Filemon no fundamento da fé, o que realmente é conhecer a Cristo, que é praticar boas obras, que é cumprir aquilo que Jesus Cristo fez. O pleno conhecimento de Jesus Cristo é quando você, acusado, humilhado, ofendido, você não abre a sua boca para se defender. Você é capaz de priorizar o outro que está fazendo mal a você, para que ele tenha uma oportunidade de arrependimento. Esse é o verdadeiro sentimento de Cristo. Mas nós achamos que ser cristãos é recolher os benefícios de ter Cristo na nossa vida, de ter um Cristo que nos defende, um Cristo que nos vinga, um Cristo que opera um milagre que nós estamos esperando. E não é isso, não é sobre nós, é sobre Ele em nós. É isso que Paulo está alertando Filemon. Filemon, eu ainda não te mandei o Onésimo, mas eu vou te mandar. E qual vai ser a sua reação? Será que tudo isso que eu estou ouvindo falar de você, Filemon, é realmente aquilo que está dentro de você? Ou tudo isso é uma ação coordenada que você controla porque você quer falar para os outros que você é cristão? E lembra que eu falei do fundamento? Se verdadeiramente Cristo Jesus e o caráter de Cristo tem sido o fundamento da nossa vida, quando essas situações surgirem, nós não seremos abalados e nem desequilibrados. Por que que a emoção nos desequilibra diante de uma situação que nós não esperávamos? Ou de uma situação que nós achamos que estamos sendo injustiçados? Por que nos abala? Por que nos desequilibra? Porque o fundamento correto ainda não está em nós. Porque não há o pleno conhecimento de Cristo Jesus. E aí o outro que fez mal para você, que provocou aquela situação, não é o culpado. O culpado somos nós, que não buscamos o suficiente, que não morremos o suficiente, que não entregamos o suficiente e que nos dizemos escravos de Cristo, mas na verdade somos filhos rebeldes, que só queremos comer da mesa, que só queremos aquilo de bom, queremos falar do Evangelho, mas na verdade as motivações do nosso coração são totalmente diferentes daquilo que Jesus espera de nós. Então, Senhor, para que nós nos tornemos um edifício inabalado, Ele permite sim situações que vão confrontar a nossa humanidade, que vão confrontar o caráter que está sendo impresso dentro de nós, e que vai esperar de nós a resposta correta, para que tudo que precisa ser abalado seja abalado, e só fique aquilo que é inabalável nas nossas vidas. Meu irmão, não adianta você querer construir tudo muito rápido para que o outro veja, para que o outro ache. Se você construir de qualquer forma, o telhado vai cair na tua cabeça.
E depois você vai querer culpar Jesus, e Jesus não te pediu nada disso. Pelo contrário, Jesus é quem está mandando o abalo para mostrar para você que ainda não está tudo firme. Ou você acha que Paulo estava mandando Onésimo por um acaso? Não, vou mandar ele aí de volta para você porque ele é seu. Não. Paulo, ele não estava só desafiando o coração de Filemon. Paulo estava dizendo: vocês dois, Onésimo e Filemon, vocês estão falando que aceitaram Jesus. Vocês estão falando que são cristãos. Eu estou recebendo até elogio da fé de vocês. Mas tem coisa aqui que está errada. Tem coisa aqui que é abalável na vida de vocês. Tem coisa aqui que não está no fundamento correto. Onésimo, você roubou e você fugiu de onde você não poderia. Você precisa voltar lá, pagar o que você deve, pedir perdão e se submeter de novo à escravidão. E você, Filemon, você se diz cristão, você sabe o que Jesus faria nessa situação? Filemon, Jesus aceitaria você escravizar os seus irmãos? Filemon, ele está indo aí se humilhar diante de você. O que você vai fazer? Você vai pisar nele? Você vai humilhar ele? Você vai lutar pelo seu direito, Filemon? Você vai escravizar ele de novo? Vai colocar ele debaixo de um jugo ainda pior, Filemon? Porque você tem direito? Porque pela lei dos homens você tem direito? Ou você vai mostrar para mim e para o Senhor, o céu como testemunha, que você verdadeiramente foi fundamentado no Evangelho de Cristo Jesus? Ei, nós somos muito rápidos em pedir justiça de Deus, não somos? Mas você já parou para pensar que a justiça de Deus, ela não tem variação na balança, ela é uma justiça justa? E aquilo que tiver errado de um lado e tiver de outro, vai pesar para os dois lados? Não é porque você vem na igreja que Deus não vai fazer justiça na sua vida também. Ele vai olhar, Ele vai procurar, e Ele vai te ensinar no fundamento correto. E isso não é para te envergonhar, é para que você seja um edifício inabalável. É para que Satanás não tenha onde pegar em você. Sabe o que a Bíblia ensina? Que o nosso Deus, Ele ama a justiça, Ele ama a retidão, Ele ama a integridade. Nele não há variação, não tem jeitinho brasileiro. Não tem, mas o meu direito. Existe um fundamento estabelecido e nada pode ser colocado no lugar deste fundamento. Ele não aceita. Tanto para Filemon quanto para Onésimo, Paulo estava ensinando o fundamento. Filemon tinha que perdoar, tinha que libertar e tinha que receber como irmão agora. Onésimo tinha que se submeter, se necessário, de volta à escravidão, a se humilhar, reconhecendo o seu erro e pagando pela dívida. Princípios. Deus não vai abrir mão de princípios. Deus não vai mudar princípios por causa de você, não. Deus não vai quebrar leis porque você está querendo que Ele faça isso, não está se justificando no seu religiosismo. Deus não vai fazer isso, porque Deus te ama tanto.
Deus te ama tanto, mas Ele te ama tanto, que Ele está te dando uma chance de fazer da maneira correta, para que lá na frente tudo que você construiu não desmorone sobre você mesmo. Paulo não priorizou ser amigo do homem rico. Onésimo, não vamos mexer com o Filemão não, porque ele é rico, ele mantém a igreja lá de Colossos, ele ajuda muito os irmãos, não vamos mexer com ele não, tá, Onésimo? Vai lá, eu vou te entregar de volta para ele. Eu vou falar para ele: Filemão, meu querido, eu trouxe de volta o teu escravo aqui, porque ele fez tudo errado com você, tá? Tudo errado, viu, Filemão? Pega teu escravo aí, ó, põe um jugo dobrado sobre ele agora, para ele pagar tudo que ele te deve. Paulo não fez isso. Paulo, ele priorizou o reino de Deus. Paulo priorizou o avanço do reino de Deus. Ele priorizou a fundamentação correta de ambos os lados. Filemão rico gostando ou não gostando. Onésimo aceitando ou não aceitando. A vez que Onésimo abandonasse Paulo, Paulo falou: eu vou fundamentar, porque o reino precisa avançar. E deixa eu te dizer, o que eu quero que você entenda com isso, porque eu estou falando para você que Paulo não priorizou nenhum lado, ele priorizou o avanço. Porque quando a igreja do Senhor, ela é alinhada no fundamento e no princípio correto, o reino de Deus avança. O reino de Deus acontece. Sabe por que a igreja estagnou tanto tempo? E o inimigo tomou todos os lugares, todas as esferas sociais. Porque nós negociamos princípios, porque nós negociamos fundamentos, porque muitos pastores e sacerdotes corromperam o povo, bajulando, passando a mão na cabeça, dizendo que não tinha problema, que podia continuar, que não aconteceria nada, negando a verdade, negando a correção, negando o direito a quem devido e negando a correção a quem devido. E aí você me diz, como é que ia ficar de pé? Como é que ia ficar de pé, gente? Ai, nossa, teve escândalo lá naquela igreja, teve escândalo na outra, teve escândalo, não teve escândalo nada não, gente. Só caiu o teto. O escândalo já estava por baixo do pano há muito tempo. E ai dos que fizerem tropeçar um destes meus pequeninos. Sabe por que essa igreja fundamenta? Sabe por que muitas vezes tem discípulo que às vezes fica bravo e eles vêm falar: pastora, eu fiquei bravo com você porque você falou aquilo para mim, mas agora eu entendi. Sabe por que nós não abrimos mão disso? Ainda que você vire a cara pra gente e saia daqui da porta para fora falando mal da gente, eu não me importo com isso. Ninguém aqui se importa, o nosso bispo não se importa, o pastor Rodrigo não se importa, porque importa nos agradar a Deus e não aos homens. Porque de mim vai ser cobrado se eu ensinei certo ou se eu ensinei errado. Porque o reino de Deus precisa avançar, e se ele não estiver avançando, é porque nós, sacerdotes, também estamos errando. Então nós não negociamos. É correto? É princípio? Então nós vamos fazer. Tem dúvida? Está um pouquinho confuso? Em Deus não há confusão, então nós não vamos fazer. Essa semana nós lá em casa recebemos uma ligação de uma pessoa, e a pessoa nos propondo algo. E essa, porque vai ser melhor para vocês. Aí o pastor Rodrigo me chamou, ouve isso. Aí eu falei: isso daí é ilegal, isso daí não é legal. Não, mas tem jeito, porque é algo que acontece na sociedade. É normal acontecer, é aceito. Mas é errado.
Diante de Deus é errado. O homem pode aceitar, mas se Deus não aceita, está errado. E o pastor Rodrigo mandou mensagem para ele e falou assim: não. Eu assinei um papel. E estava escrito uma coisa lá. Agora você está querendo falar que através da minha assinatura você vai fazer outra coisa. Não. O meu nome está lá. Eu assinei um documento e o céu viu o que eu assinei. Então o que está naquele documento é o que vocês vão colocar aí. Sabe por quê? Porque embora seja algo para os homens normal, algo que acontece na sociedade, não é normal do reino que eu pertenço. E eu fui chamada, você foi chamado para ser um representante do reino do céu aqui na terra. E não só para ser um representante, mas para onde você pisar, você estabelecer o reino de Deus, o fundamento do reino de Deus, o princípio do reino de Deus nesta terra. Você carrega uma responsabilidade. E é isso que Paulo estava falando para Filemon. Ei, Filemon, ainda que eu tenha liberdade para ordenar você, eu sou o apóstolo Paulo, Filemon. Eu estabeleci a igreja aí, Filemon. Eu ganhei você para Cristo, eu sou seu pai na fé, Filemon. Eu sou autoridade sobre essa igreja, porque Deus me constituiu sacerdote sobre essa igreja. E eu tenho autoridade diante de Deus para dizer para você, Filemon, liberta e aceita o Onésimo. Mas eu não vou te mandar não, porque você precisa entender quem você é e a responsabilidade que você tem ao dizer que você é um cristão. Então, Filemon, eu prefiro pedir em nome do amor. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo. Antes ele era inútil para você, Filemon. Mas agora ele é útil para você e para mim. E eu estou mandando ele de volta para você. Ele, quero dizer na verdade, o meu próprio coração. Sabe, Filemon, eu não estou mandando aquele velho homem Onésimo aí para você. Eu estou mandando o meu filho, que eu gerei aqui, ó, nas prisões, nas algemas, que eu ensinei, que eu paguei um preço para que ele conhecesse a verdade, para que ele fosse construído na verdade. Eu preciso dele. Eu estou aqui preso e eu precisava dele como meu servo, como servo do Evangelho de Cristo, para anunciar o Evangelho para outros lugares, mas para cumprir um princípio do reino. Eu estou mandando ele de volta para você, Filemon. Mas eu espero, Filemon, que você também cumpra o princípio do reino. Eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade, que todo mundo está testemunhando, Filemon, não venha a ser como uma obrigação, mas algo que está intrínseco dentro de você. Algo que está dentro, que faz parte. Algo que está lá no teu alicerce, Filemon. Algo em que você é construído e que não tem mais jeito de você tirar, porque está por baixo de tudo. Porque a tua base é o teu fundamento, Filemon. E Paulo diz para ele: talvez o Onésimo tenha sido afastado de você justamente para que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, que como ser humano, quer como irmão no Senhor. E Paulo diz para ele assim: se ele lhe causou qualquer dano, ou se ele deve para você alguma coisa, eu estou dizendo para você, põe na minha conta, esquece essa dívida, libera ele. Jesus pagou a sua dívida, meu irmão. Jesus pagou a minha dívida e eu devo muito. Eu devo mais do que eu sou, do que eu posso pagar, do que eu venho a ter. Nós devemos muito.
E Paulo está dizendo e ensinando para Filemon: eu vou pagar, Filemon. Se o teu problema é o dinheiro, eu pago, Filemon. Apesar, Filemon, que se hoje você tem vida, você deve a mim. Que ensinando para você os princípios e fundamentos, apresentei o Jesus que te perdoou dos teus pecados e que pagou a sua dívida. Nós queremos sempre cobrar do outro. E nós não olhamos para o pecado que nós temos. Nós não olhamos para a dívida que nós temos. E eu queria passar um vídeo que você assistisse, é muito curtinho. E esse vídeo, ele é um muçulmano ex-terrorista. E ele se converteu ao Evangelho. Sim, um terrorista que se converteu ao Evangelho. E ele conta um pouquinho aqui, Diogo, para você abrir, eu acho que o som. E ele vai contar um pouquinho aqui, em poucas palavras, por que eles se tornaram terroristas, por que aquele povo se tornou terrorista. E eu queria que você prestasse atenção, porque esse vídeo, ele finaliza a palavra de hoje. E eu não quero que você simplesmente, assista pensando somente nos terroristas, neles também. Mas em toda situação que Deus permitiu para confrontar o teu coração até hoje, para provar o fundamento em que você está. Amém? What is the mindset of these Hezbollah fighters? And as they anticipate a war with Israel, or as they say, the Zionist entity, and how can we pray? I gotta tell you what I felt when I was part of Hezbollah, when I volunteered to work on landmines. Two elements. It was the element of me believing in Islam. But the hurt that I had, the desperation, I lived in Abadan. We lost our home within half an hour in the bombs, the first city that got attacked. All of that loss helped create an atmosphere in my heart and mind for the mullahs, for the imams, to fill it with anger, hatred, and lies. So when people go to war with Israel, there is all of their pain of having lost cousins, having had nothing to live for, the normal things you hope for your children. Most of these people don't have that, don't enjoy university for their children and all these things. So that is part of the problem. But that is used by the mullahs, by the imams, to turn that into a hatred against the Jews and say, America is at fault, then Israel is at fault, this is at fault, that, and then gets them all riled up. Allah wants you to do this. And I want to challenge the body of believers to have a heart for all these people and pray peace and revelation. But also, if I can take this, if there is any Muslim seeing this right now, I want to challenge them. And I want to say, how come all these mullahs who believe so much in the will of Allah and who believe in heaven and being a martyr, how come they are not on the front line? How come their sons and daughters and their grandchildren are not on the front line? And I want to challenge every Muslim to not be deceived by the lies of these bunch of liars that are in only for money. And they know that my life is online because I'm calling them out. But I'm speaking the truth, and they know it. The Muslims know it, and they should give up on their lies. They should sit down and ask God, the God of heaven, the God of Abraham,
The God that sent so many prophets to them like Moses. Ask him, what is your will? Reveal to us your will. If Muslims are hearing, if the Christian body is there, we should pray that they would ask this question and their eyes would be open to the lies of the governing body that is just self-centered because their own things. They're layering their pockets with millions. They're not in for the Muslim people. And that they know is true because I was one of them that lived under that. So we can pray for revelation and for the blindness to go away. What is the... Amém. Você entendeu? Nós poderíamos dizer, eles são inimigos de Jesus, eles são inimigos do povo de Israel, nós poderíamos desejar a morte, nós poderíamos buscar a justiça do homem, mas eu quero dizer para você, Deus ama os seus inimigos. E Deus, Ele só quer que eles o conheçam, porque este homem um dia foi um inimigo. Este homem um dia ele estava na cegueira. Este homem um dia ele matou pessoas e ele cometeu atrocidades. Mas quando Cristo, Filho do Deus vivo, se revelou a ele, ele abandonou aquelas práticas e ele se tornou um homem que luta contra qualquer tipo de ideologia que comprometa a verdade do Evangelho de Cristo. É por isso que eu disse para você, não é sobre partido político, não é sobre ideologias criadas por homens que pregam uma mentira e que na verdade só dividem a terra. É sobre uma justiça do céu, através do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, que todo homem entenderá a verdade e o coração que Deus sempre teve pela humanidade. Então, quando você passar por qualquer situação, ou enxergar qualquer uma situação que confronte a sua humanidade, te faça agir na justiça própria, lembre-se que o seu fundamento é Cristo Jesus. E importa que como igreja, nós tenhamos o coração de Cristo pulsando dentro de nós. E o coração de Cristo quer que a igreja ore, para que os inimigos da igreja, para que os inimigos de Israel, para que os nossos inimigos tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, se arrependerem e se tornarem homens como Paulo se tornou, capazes de morrer por amor ao nome de Jesus Cristo. Amém? Para encerrar, como é que situações injustas na nossa sociedade, elas serão mudadas e transformadas através do avivamento. E que é o avivamento? É o derramado do Espírito sobre todo mundo que está lá na rua que nunca ouviu falar de Jesus. Não. O avivamento é o despertamento de um povo santo e separado que até hoje permitiu que fundamentos errados fossem colocados dentro deles, que não foram radicais o suficiente para se fundamentar somente em Cristo Jesus e viver a verdade plena do conhecimento de Cristo Jesus através das suas vidas. O avivamento é o que João Batista pregou, é dizer, endireitai as veredas, fazer veredas retas, os montes serão abaixados, os vales nivelados. O avivamento vai acontecer quando eu e você voltarmos para o fundamento e prepararmos o caminho do Senhor. Amém? É isso que Paulo lutou tanto, para que as igrejas fossem fundamentadas. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar por Israel, mas nós vamos orar porque no meu coração sempre queimou que Israel receba a revelação de Cristo Jesus. Que os judeus recebam a revelação de Cristo Jesus. Mas nós precisamos orar para que palestinos, muçulmanos, americanos,
para que árabes, para que todas as nações recebam a revelação de Cristo Jesus, amém? Você pode orar por isso, você pode fechar os seus olhos e pode clamar para que o Senhor gere o arrependimento nesses corações, para que o Senhor gere em nós o coração igual ao dele, para que nós possamos viver uma vida nos princípios da palavra do Senhor, fundamentados na palavra do Senhor, entendendo aquilo que Jesus quer que nós venhamos a entender, o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós oramos. Igreja, você vai orar. Você quer manifestar a glória de Cristo nesta terra como? Só adorando, levantando as mãos? O Senhor espera você nos becos. O Senhor espera você nos prostíbulos. O Senhor espera você dentro dos bares. O Senhor está esperando você dentro das escolas. O Senhor está esperando um povo forte, inabalável. Se você não estiver fundamentado em Cristo, você não vai conseguir estabelecer o reino de Deus nessa terra. Se houver qualquer variação na sua vida, você não vai conseguir, porque o teto vai cair. E o Senhor está chamando uma igreja forte, uma igreja preparada, uma igreja que tem a revelação do Cristo vivo. Uma igreja que se arrepende, uma igreja cheia de temor de Deus, porque é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor que não te deixa pecar, que não te deixa tropeçar, é o temor do Senhor que te leva de volta ao secreto, aos pés do Senhor todos os dias, reconhecendo o quão pecadores nós somos, o quanto somos necessitados da sua misericórdia. Peça perdão ao Senhor. Diz para Ele: Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda. Tira, Pai. Tira tudo que é abalável dentro de mim. Me ensina a construir esse edifício no fundamento que é Cristo Jesus, para que eu possa manifestar a Tua glória, para que eu possa estabelecer o Teu reino nesta terra, para que eu possa avançar para o bom propósito que o Senhor tem para mim, para que eu possa, Senhor, pregar o Teu evangelho aos perdidos e não ser contaminado pelo perdido, porque quantos se perderam na caminhada, porque não estavam fundamentados, e quando iam, se perdiam, se contaminavam. Não é mais tempo para isso, igreja. É tempo de arrependimento começando dentro da igreja. É tempo de uma igreja com um coração quebrantado, com um coração em Cristo. É tempo de uma igreja que se arrepende, mas que chora por aqueles que ainda não se arrependeram também. Que crê que o Senhor está despertando um povo forte, um povo cheio do Espírito Santo, para levar o evangelho da salvação, as boas novas de Cristo por toda esta terra. O fundamento vai dar a você a estrutura necessária para cumprir a missão. Sem o fundamento nós não cumprimos missão, mas quando fundamentados, nós vamos avançar contra as portas do inferno, e eles não poderão resistir contra nós. Ei, a porta não se move, a porta não se movimenta. Quem se movimenta é a igreja que avança, é a igreja que vai contra limites estabelecidos pelo inferno, mas que nunca foram estabelecidos pelo nosso Deus. Nós vamos avançar, igreja. Talvez você não vai pessoalmente, mas o Senhor vai usar você para enviar o recurso, para que missionários cheguem à Palestina. Jesus vai colocar você como intercessor por nações, mas nós precisamos começar aqui. Existe um bairro aqui do nosso lado, Senhor, precisando ser alcançado, Senhor. Onde nós estamos, Pai? O que nós estamos fazendo? Quantos de nós temos na nossa rua viciados, perdidos,
perdidos, casamentos sendo destruídos porque não te conhecem, e nós simplesmente entramos no nosso carro, chegamos na porta da igreja, levantamos as nossas mãos e achamos que somos cristãos. O cristão, ele importa sofrer por amor a Cristo Jesus. O cristão sofre as dores de parto, o cristão chora pelos perdidos, o cristão perde o sono em noites orando e clamando por aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Somente aqueles que estão no fundamento entendem. Por isso o Senhor está te dando uma chance. O Senhor está chamando você. O Senhor está te despertando, igreja. Qual vai ser a sua resposta para este tempo? Você quer ter uma missão, mas você ainda não buscou o fundamento. É tempo de fundamentação, igreja. Que nesta semana o Senhor te desperte. Que nesta semana o Senhor provoque uma dor no seu coração.